Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer pão doce com a farinha da promoção. Paguei apenas R$ 2,50 nessa farinha. É a mesma farinha que eu fiz o pão francês. E a gente agora fez pão doce, ficou muito top esse pão doce. Melhor que o pão doce da padaria. Tem várias dicas legais no vídeo de hoje para a gente fazer um pão doce muito top em casa. Gostoso, saboroso para quem quiser revender. Tem várias dicas legais aí, né? Dicas de revenda desse pão doce. Tá procurando aquela receita simples e fácil? Você começa a errar no final tudo certo? Então você está no canal certo. E bora lá pro vídeo. Pessoal, vamos lá para os ingredientes da nossa receita de pão doce. Uma receita muito básica e muito simples. A gente vai usar pouquinhos ingredientes. Vamos começar aqui com 500 gramas de farinha de trigo. Um pacotinho de fermento seco, se vocês quiserem substituir, 70 gramas de fermento fresco. Vamos usar 80 gramas de açúcar, uma colherzinha de sal, que dá em média 5 gramas, 2 colheres de margarina e 300 ml de água, temperatura ambiente. E vamos lá para o modo de preparo. Vamos começar adicionando a farinha. Depois eu vou adicionar o fermento seco, o açúcar. E por último a gente vai adicionar o sal. Então aqui a gente adicionou todos os ingredientes secos. Vamos mexer muito bem, né? Isso vai ajudar a nossa fermentação a desenvolver mais rápido. Para a gente não precisar ficar muito tempo para fazer essa receita. E depois que eu misturei bem aqui os ingredientes secos, agora a gente começa nos ingredientes líquidos. Primeiro a gente adiciona a margarina. E agora vamos adicionar, por último, a água. Temperatura ambiente, a água. Vamos adicionar aqui metade e vamos mexer. Agora a gente já pode adicionar o restante da água. E se der uma descaída, a gente volta polvilhando um pouquinho de farinha. E depois que a gente adicionou toda a água, ela deu uma descaída. É bom a gente deixar ela dar essa descaída, que o fermento ele age mais rápido. E a massa desenvolve mais rápido, a gente não precisa deixar ela dobrar de volume. É só a gente acabar aqui, sová-la bem, e a gente já pode fazer o formato do pão. Então é uma massa muito boa para trabalhar, e não precisa muito tempo para a gente fazer esse pão doce. Então essa descaída é normal. E é bom deixar ela descair um pouco também, para o fermento agir mais rápido. E agora a gente volta polvilhando farinha. Aqui eu joguei 2 mãos de farinha. Vocês podem observar que ela já começa a desgrudar da mão. E a gente vai polvilhar a farinha aqui, ela até desgrudar da mão. Uma massa macia, não muito dura, senão o pãozinho ele perde o formato. Ele acaba crescendo forçado e estoura. Aqui, ó. Nossa massa ficou macia, já não está pegajosa mais na mão. Agora é só tirar esse aqui que está na mão aqui. E agora que ela parou de grudar na mão, né? Igual eu falei para vocês, a gente polvilha um pouquinho de farinha, ela fica macia. Agora vamos mexer ela por 10 minutinhos até ela ficar bem sovada. E passado aproximadamente 10 minutinhos, a gente já sovou bem essa massa. Ela ficou muito boa para a gente trabalhar com ela. Vocês podem observar, ó, que ela fica bem lisinha e ela já desenvolveu. Então segue esse processo aí de misturar os ingredientes secos, né? Deixar a farinha dar uma descaída, que ela já vai começar a desenvolver. E vocês não vão perder muito tempo para fazer essa receita. Cerca de 1 hora já está feita, assada e só comer. Pessoal, então é isso aí, ó. Uma massa muito boa para a gente trabalhar com ela. Lisinha. Agora a gente vai tirar ela da bacia e vamos passar para a mesa. Polvilhar um pouquinho de farinha para não grudar. E vamos pôr ela aqui. E já vamos começar a fazer o nosso pão doce. Essa massa não precisa deixar ela dobrar de volume, porque ela não vai melhorar dor. Ela é diferente da padaria, ela é adaptada para a gente fazer em casa, então ela não vai melhorar dor. É só a gente fazer o formato do pão e deixar crescer. E já vamos começar a fazer o formato dos pães. Vamos cortar aqui, ó. A massa ficou muito boa, é uma receita muito boa para a gente trabalhar com ela. E depois que a gente cortou a massa, vamos cortar os pedacinhos dos pão. A gente vai cortar todos com 60 gramas. Se vocês aí quiserem o pão um pouquinho maior, ele varia, né? Esse pão doce a gente corta com 60, mas a média dele é de 60 ou 80 gramas. Aí vocês escolhem o tamanho que vocês achar mais legal.
E depois que a gente cortou os pãozinhos, vai nos render essa massa, 17 pães com 60 gramas. Rende muito, né? 500 gramas de farinha de trigo vai nos render 17 pão doce. Então é uma massa que rende bastante. E se vocês quiserem fazer mais, é só dobrar a receita. E vamos lá agora fazer os formatos do pão doce. E pra gente fazer o formato do pão doce é muito simples, ó. A gente vai fazer assim, ó, como se a gente estivesse esticando uma rosca. Vamos fazer isso aqui, pôr ele aqui, ó, e apertar ele um pouquinho pro lado. E com a ajuda de um rolo, a gente vai dar uma esticadinha. Não precisa jogar farinha, né? Porque a farinha ela vai dar uma segurada na massa e a massa não vai conseguir grudar. A gente vai fazer isso aqui, ó. E tá pronto o nosso pão doce. E agora a gente vai fazer assim com todos, né? Na padaria a gente usa a modeladora, que faz esse formato do pão. Em casa a gente improvisa. E vamos fazer esse improviso agora com todos. Pegar mais um aqui, ó, a gente vai dar uma esticadinha. Não precisa forçar muito o rolo, né? Ou a garrafa, se vocês não tiverem o rolo, para a massa não grudar na mesa. Se ela grudar muito aqui embaixo, ó, o pãozinho ele vai meio que perder o formato por cima. Tá aí, ó, nosso segundo pãozinho. E agora eu vou fazer assim com todos. E tá aí, pessoal. Depois que a gente enrolou os nossos 17 pãozinhos doces, agora a gente vai pôr ele na forma. Aqui eu vou pôr ele numa forma maior, para ficar melhor para vocês verem no vídeo. Mas vocês podem pôr naquelas formas de bolo de casa, né? Aquelas quadradas, que eles vão ficar juntinho e vão ficar mais bonito ainda. Porque essa forma ela não vai ser preenchida inteira. Então eles não vão ficar tão bonito igual nas formas de bolo de casa. Agora, ó, a gente vai dar uma esticadinha e vamos pôr eles aqui na forma. E depois que a gente pôs eles na forma, agora a gente vai pincelar. Aqui eu vou usar uma gema e um pouquinho de leite. O leite ele vem para dar uma quebrada, né, na gema, para não deixar muito forte, para não ficar muito vermelho por cima. E agora a gente vai pincelar eles. No final eu vou mostrar para vocês a farinha que eu usei para fazer esse pão doce, né? É a mesma farinha que eu usei para fazer o pão francês. É a farinha que está na promoção a R$ 2,50. Para quem tem vontade de fazer receita aí para vender, essas receitas são bem lucrativas, né? A gente encontra essas farinhas na promoção. E são poucos ingredientes. Essa receita, se eu não me engano, foi apenas 5 ingredientes. Então é uma receita muito lucrativa para quem quer fazer em casa para revenda. E agora que nós passou gema, vamos guardar ele dentro do forno, com o forno desligado, e esperar cerca de 20 minutinhos para a gente estar assando. Daqui a pouco eu volto com vocês com o tempo de forno para a gente assar o nosso pão doce. Então vamos deixar cerca de 20 minutos, né, para eles dobrar de volume, para a gente assar. E passado exatamente 20 minutinhos, os nossos pães dobraram de volume. Agora a gente vai assar. Vamos pré-aquecer o forno em 240 graus. Assim que começar a pegar uma cor com ele assando, a gente corre abaixo do forno para 180 graus e deixa terminar de assar. Total de forno, com forno de casa, a gente vai gastar em média 30 minutinhos. Forno de padaria, 160 graus, cerca de 15 minutos, a gente assa esse pão doce. Então vamos assar o pão doce, daqui a pouco eu volto com vocês com o resultado final. Pessoal, e olha só que lindo que ficaram os nossos pãozinhos doces. Ficaram macinhos, né? Vocês podem ver aqui, ó. Ficaram super macios. Ele tá um pouquinho quente ainda, que acabou de sair do forno. Vamos lá para algumas dicas. Igual vocês viram, eu misturei gema com leite. E ele deu essa coloração, né? Não fica aquela coloração muito vermelha. Fica uma cor muito bonita, né? E brilhante. Então fica essa dica para vocês. Mistura gema com ovo, né? Para passar por cima, para ficar essa cor, uma cor que ele pega a cor dele normal e fica brilhante. E para ajudar, a gente aqui, ó, aqui eu tô com o pote de margarina, a gente vai passar a margarina por cima para eles ficar brilhoso. É uma receita muito boa para a gente fazer esse pão doce em casa, igual vocês viram, passo a passo.
E eu vou mostrar a farinha que eu usei, a farinha que estava na promoção. Então não é a farinha que faz o pão, e sim a receita. Se a gente tiver uma receita muito boa, a gente faz um produto muito bom. E ficaram assim, pessoal, o nosso pãozinho doce, né? Depois que a gente passou a margarina por cima, para dar aquele brilho, para ficar muito top. Esse pãozinho a gente pode estar fazendo ele de hot dog recheado, né? Pãozinho para festa. E é uma receita muito simples, se eu não me engano, é apenas 5 ingredientes. Então é uma receita barata e bem lucrativa. E um pãozinho que fica super macio. Acabou de sair do forno, ó, vocês podem observar, ó, não fica cascudo. Pãozinho muito top. E agora eu vou mostrar para vocês a farinha que eu usei que estava na promoção. Essa farinha aqui, ó, para vocês verem que não tem tramonha nenhuma, né? Essa aqui é a que eu tava usando, que já tá na metade, que foi apenas 500 gramas, pra gente fazer essa receita. Se vocês quiserem quantidade maior, é só dobrar de volume. E esse é o nosso resultado final. Vou mostrar pra vocês, né, como é que ficou o fundo, ó. O pãozinho por cima. E agora a gente vai cortar um aqui. Fica com bastante miolo por dentro, né? E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, Armando Felipe Receitas. E fui! Até a próxima!